Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quinta, 22 de julho de 2021. Muito bom estar com você. Como vai? Vai bem? Então, Opinião hoje, quinta, vai falar sobre agricultura familiar, para ser mais exato, né? No âmbito do governo do estado de Mato Grosso. Vai estar sentadinho aqui, daqui a pouquinho, já chegou aqui, inclusive, aqui na sede da TV Pantanal, o deputado estadual licenciado e secretário da SEAF, que é a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, o Silvano Amaral. O Silvano, que aliás é do MDB. E a gente vai falar com ele sobre aí as novidades sobre esse setor importante, especialmente porque o governo do estado tem anunciado aí recursos, né, em um programa chamado Mais Mato Grosso Mais, coisa do tipo, e que tem uma fatia significativa aí para investir nesse setor. Inclusive tem entrega de maquinários e tudo mais. Vamos conversar com o Silvano Amaral a respeito disso, porque diz respeito, evidentemente, a uma parcela significativa da nossa população, especialmente da classe produtora, que depende muito dos incentivos do governo, dos incentivos públicos, e vamos já abordar esses assuntos. Você pode, inclusive, interagir conosco, mandando sua pergunta, mandando aí a sua participação, interagindo conosco. 99932-2529 é o WhatsApp para você participar com a gente, mandando aí a sua pergunta, a sua sugestão, crítica, elogio, enfim, que seja bem à vontade para participar do Opinião desta noite aqui com Silvano do Amaral, que é o secretário de Estado de Agricultura Familiar. O Lorenberg Alves está aqui comigo. Boa noite, meu caro. Quinta-feira, falta um dia para sexta. Sabe o que significa? Nada. Significa que a gente tem que trabalhar hoje, amanhã também, e o fim de semana também. Muito bom, mais um dia, estarmos aqui juntos. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Hoje, 22, estamos caminhando para o final do primeiro mês da segunda parte do ano de 2021. Ah, meu filho, passa agora rápido. Primeiro mês, como é que é? Primeiro mês da segunda parte? Da segunda metade do ano de 2021. Verdade. Silvano Amaral, muito bom recebê-lo aqui, viu? Antes tarde do que mais. Chegou esbaforido aqui, mas não é porque ele chegou atrasado, é porque a Caroline não veio hoje, ela está de licença médica e ela não está lá para abrir o portão. Ele ficou lá, apertando na campainha lá e a gente não conseguiu abrir, eu não podia deixar sair daqui para ir lá abrir. E aqui aí sou eu e o Lorenberg e o Gersinho, né? E o rapaz que aperta o botão ali dentro, ali na sala ali. Então, se alguém sair, a TV sai do ar. Mas o Silvano chegou aqui, brincadeira à parte, muito bom recebê-lo de novo aqui para falarmos desse importante setor que é o da agricultura familiar. Bem-vindo de novo. Obrigado, Paulo. Prazer revê-los aqui, Lorenberg, cumprimentar você de casa. Prazer. Estamos aí, mesmo aí, como você disse, com o trânsito aqui do portão meio congestionado. Estamos à disposição, prazer revê-los aqui, estar aqui com vocês. Ô, Dorilho, vou contratar um porteiro aí para nós, por favor. Senão... Olha só, secretário Silvano, eu falava agora há pouco do Mato Grosso Mais ou Mais Mato Grosso? Esse programa do governo aí de 9 bilhões e meio aí, eu lembro que eu conversei recentemente com o governador Mauro, lá na posse da secretária de Comunicação, Laís Souza, ele me falando com entusiasmo, não é, sobre a agricultura familiar, que tem muitas entregas sendo feitas já e tem muita coisa em termos de investimentos acontecendo. Eu gostaria muito que o senhor fizesse um briefing, não é, também conhecido como resumo, nesse começo de programa, sobre o que está sendo realizado aí na sua pasta, que beneficie diretamente, sem burocracia, o nosso pequeno produtor. Exatamente, Paulo. A gente, dentro desse programa Mais MT, né? Mais MT, são 9,5 bilhões de investimentos, recursos aí de vários segmentos aí do estado de Mato Grosso: educação, saúde, segurança pública, ação social, infraestrutura, né? E também no mesmo segmento a agricultura familiar também sendo beneficiada, né? Nós temos aí
algumas entregas feitas já no ano de 2021 e até o ano de 22, até dezembro de 22, um planejamento já feito aí com garantia de recursos orçamentários, financeiros, todo o procedimento necessário, com garantia de recursos para que o agricultor seja entregue diretamente com recursos do Estado de Mato Grosso, recursos diretamente, como você disse aí, recursos aliados à questão da mecanização agrícola, a recursos aliados à tecnologia, assistência técnica e também a regularização fundiária, né, que também é uma ação muito forte do parte do governo, esse recurso de regularização administrado e tocado aí pela Casa Civil e também com o Intermat, né, que faz a regularização fundiária, recurso de aproximadamente 300 milhões de reais. Só na SEAF, só na agricultura familiar, e aí em termos de mecanização, em termos de tecnologia, apoio para assistência técnica, irrigação, no segmento do leite, um investimento muito amplo, muito forte, né, com distribuidores de resfriadores de leite, embrião, semi, calcário, né? Só na agricultura familiar são 200 milhões de reais. Uhum. Então, a dificuldade que a gente está tendo nesse momento, inclusive estamos chegando aqui agora lá da Secretaria, é no sentido que a gente possa fazer isso ser entregue lá na propriedade, né? Essa dificuldade que a gente está tendo aí de... Logística? De compra mesmo, de aquisição. Hoje, por exemplo, nós repetimos aí, graças a Deus, tivemos... Agora há pouco estava lá com o pessoal da comissão de licitação, a gente teve proposta para fornecimento de tratores, né, que vai apoiar aí a mecanização agrícola da agricultura familiar, né. A gente tem dificuldade de prazo de entrega e tal, mas enfim, não há que se reclamar não. A gente tem aí investimentos jamais vistos na agricultura familiar e alguns programas ainda que o governador está analisando, ainda que nos próximos dias aí ele deve analisar e, se for o caso, anunciar aí realmente bastante coisa para poder melhorar a vida do nosso pequeno produtor lá no campo. Professor Hollenberg. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria, honra de tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. Nosso programa ganha, mas ganha muito com o senhor aqui. Aliás, para conversarmos sobre a agricultura familiar. É algo de peso, de importância para toda a região mato-grossense, para todo o estado mato-grossense. Secretário, se não me falha a memória, no dia 19 de dezembro de 2019, o senhor deu uma entrevista para o Rádio Paiaguás, onde fazia o balanço do primeiro ano da sua gestão à frente da pasta. E naquela oportunidade, logo no começo, o senhor falava de avanços que se teve. E um dos avanços que me chamou a atenção foi exatamente a questão da economicidade, a economia da pasta. Falou-se naquela oportunidade que chegou a economizar R$1 milhão. Isso com extinção de empresas ligadas à pasta, com a diminuição do número de funcionários na própria pasta. Quer dizer, os contratos foram revistos para trazer uma economia à própria administração. Eu pergunto ao senhor, além deste item importante que o senhor citou, naquele momento, logo no começo da entrevista, existiram outros fatores que contribuíram para a sua administração à frente da pasta? Olha, Hollenberg, essa questão da economicidade, que não foi feito só na agricultura familiar, só na secretaria, mas em vários segmentos do governo, né? Que teve inclusive um enfrentamento do próprio governador, vocês lembram disso, a questão do salário atrasado e tal, aquela questão da dificuldade da RGA, deu uma condição econômica para o Estado para que a gente possa inclusive chegar aqui hoje, dizer para você que nós estamos trabalhando até agora para poder fazer, realizar, entregar para o cidadão, né? Devolver aquilo que o cidadão paga, né? Esse caso de 2019 que você me falou aí, naquela época, se não me engano, eu citava sobre a extinção da SEASA, né? A SEASA, ela praticamente está extinta, ela era só um escritório e ficava ali na Avenida Getúlio Vargas. Só para o cidadão entender, essa SEASA aqui, nós estamos falando, não é o centro lá da Avenida, lá da Baixinha, lá do centro de abastecimento, lá do centro de distribuição de Cuiabá, né? Uhum. Não é aquele lá, e muitas vezes as pessoas confundem, né? Lá tem uma grande organização feita pela Petrac lá, que tem lá os produtores, os comerciantes, né, que compram, inclusive da agricultura familiar.
E lá eles têm a comercialização do dia a dia. Lá existe de fato, lá aqui que todo mundo acha que todo mundo conhece como Ceasa, né? Não é aquele lá, tá? O Ceasa, que custava quase 3 milhões por mês, ou quase 35 milhões ano, que nós estamos se referindo, que você disse agora há pouco, que nós praticamente já extinguimos ele tem hoje só um advogado que cuida das partes finais, dos trâmites finais, para a gente poder fazer a extinção definitiva. E tem o cargo de presidente, que é acumulado por mim, que só faço acumulação, mas não gero despesa para esse Ceasa. Só nesse caso aí, nós economizamos aí, hoje, quase 2 milhões e meio por mês, né, de economia. Só de servidor lá tinha 25 servidores. Né? Que é muita indicação política Era também, muita né? indicação, na verdade, num verdadeiro cabidão. Esse escritório aí, chamado Ceasa, ele ficava ali na Avenida Getúlio Vargas, ali próximo do Chopão ali, né? Era um escritório grande ali, né? E hoje o governador na época pediu a extinção, houve uma discussão jurídica, um embate jurídico, que inclusive persiste até hoje, mas ele praticamente não gera despesa para o contribuinte, para o cidadão. E nisso tudo aí foi possível, não só na Ceasa, mas também em outros segmentos que nós já estamos fazendo, que foi feito, né? Algumas que nós estamos concluídos, como é o caso do Ceasa, deu uma condição muito melhor para o Estado de gerar mais condição de benefício para a sociedade. Antigamente se gastava muito dentro da máquina pública, do poder público, e entregava menos, né? Hoje a gente gera menos custeio para o cidadão e entrega mais, né? Pra você ter uma ideia, a mesma secretaria que nós temos hoje, com os mesmos servidores que nós temos hoje, né? Com o mesmo custeio que foi readequado, né? Nós vamos entregar 200 milhões em 4 anos. Antes se entregava 40 milhões em 4 anos, com um custo maior, né? Era mais ou menos em média, que é a média que a gente está fazendo nos últimos anos, né? Então, hoje há muito mais investimento, há muito mais entrega. Essa máquina pública do Estado, do poder público, ela custa menos, ela está mais enxuta e, ao final, ela está muito mais resolutiva, ela está mais eficiente, né? Acho que é muito importante isso. Inclusive, alguns segmentos, eu costumo dizer algumas vezes que a gente troca uma ideia com alguns servidores do Estado, né? O próprio servidor precisa fazer essa conta, né? Quanto que eu custo para o cidadão e quanto que eu entrego para o cidadão, né? Porque o governador Mauro Mendes tem esse modelo de gestão, né? Qual que é o custo, qual que é a despesa, qual é a eficiência, né? Por que se o serviço é público, por que ele custa mais do que o serviço privado, né? Porque o objetivo é o contrário, né? Ele tem que custar menos, né? Porque ele é do próprio Estado, né? Então, o próprio servidor público tem que fazer essa conta de vez em quando. De vez em quando a gente começa a bater um papo, trocar uma ideia com algumas pessoas do sindicato. E o próprio sindicato precisa também observar isso, né, fazer essa conta, né? Porque independente de ser o governador Mauro Mendes hoje, ou outro servidor, ou outro governador no futuro, a uma hora dessa a própria sociedade vai cobrar isso do gestor público, né, que está lá para tomar decisão, para tomar partido e colocar a máquina no eixo, vamos dizer assim, né? Então, esse é o caso. Então, a gente está com muito mais eficiência hoje, o Estado, a CEAF, não só na CEAF, mas como o Estado como um todo, está entregando muito mais e custando menos para o bolso do cidadão. Respondeu? Respondeu. O secretário Silvano, eu vou falar aqui da questão do acesso ao crédito. Sabe por que eu vou perguntar isso? Porque eu vi e vi uma crítica hoje, até marquei aqui, do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, numa emissora de TV, nos mais antigos chamam de Co-Irmã, né? Uma emissora de TV aqui de Cuiabá, ele criticando aí a gestão do governador Mauro Mendes e citou, dentre os assuntos que ele estava falando lá, a questão do pequeno produtor, não é? Que estaria faltando sensibilidade por parte da gestão Mauro Mendes, porque a carga tributária é muito pesada sobre o pequeno produtor aqui no estado de Mato Grosso. E eu queria que o senhor respondesse a isso, não é? Embora não tenha sido a minha essa declaração, mas eu tive conhecimento dela, e o acesso ao crédito propriamente, como que está, existe aquela burocracia eterna que todo mundo reclama, eu sempre reclamou, embora tenhamos aí o Desenvolve MT,
que está aí com o fundo de aval e etc e tal, mas eu queria que o senhor dissesse de forma bem clara, acesso ao crédito, primeiramente responder a a essa fala aí do Emanuel Pinheiro, que aliás é do seu partido, o MDB. Em relação ao acesso ao crédito, essa história é antiga no Mato Grosso, né? A gente tem, para acessar o crédito, muitas vezes o cidadão precisa do documento da sua terra, precisa do documento de propriedade, ele precisa ter nome limpo, né? Ele precisa ter garantia, né? E para isso, eu não sei se o prefeito de Cuiabá está sabendo, mas na semana passada, é só você ver alguns dias aí, a Assembleia aprovou aí um fundo de aval aí proposto pelo governo do estado de Mato Grosso. Parece, né? 100 milhões de reais, né? Esses recursos todos em parcerias aí com as cooperativas de crédito do estado de Mato Grosso, mais o MT Desenvolve, né? Vai colocar esses recursos aí, está ainda em fase final, esse recurso, esse processo todo, ele é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá pelo nosso colega secretário César Miranda, e também ao MT Desenvolve, Sim. né? Mas a coordenação desse fundo, ele é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá do colega César. E essa legislação está passando lá por algumas orientações, inclusive pela Cefaz e tal, e vai dar uma facilidade ampla de acesso ao crédito e com muita especificação para o pequeno produtor. É isso aí que nós queremos fazer. Então, né? O reflexo na verdade, eu acho que o prefeito Emanuel não conhece essa luta, essa discussão, essa preocupação do governador Mauro Mendes não é de agora, é uma preocupação já antiga, que culminou nessa aprovação aí pela Assembleia Legislativa, que foi também muito importante para que a gente pudesse ter essa lei aí aprovada para a criação do fundo de aval, né? Tá aí algumas discussões, eu não posso... Não foi sancionado ainda, né? Foi sancionado. Já foi sancionado? Acho que o governador sancionou, acho que semana passada. Conversando com o Jair esses dias, lá da Desenvolve MT, ele falou que estava para ser sancionado, mas isso já tem uns 3 dias, só se sancionou por agora. Não, mas aí, a verdade é assim, eu também não posso afirmar com você aqui com muita segurança, porque, como eu disse, esse processo é tocado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e lá pelo eu perguntei mais porque o reflexo disso... Mas a ideia que o governo tem é de ajudar muito e facilitar o acesso ao crédito, inclusive com garantias, né, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje para o pequeno produtor. Então aqui, de repente, o prefeito ele não conhece mas da carga tributária, o foco da crítica dele foi a carga tributária, eu também, essa questão aí, a maioria absoluta do produto hoje produzido lá na roça pelo pequeno produtor, ele é isento de tributos, né? É isento. E quando você vai, por exemplo, para um produto de finalização, hoje, por exemplo, conversei com o presidente da Coop Noroeste, né, que fica em Araputanga, uma das maiores cooperativas de agricultura familiar do estado de Mato Grosso. Eles aderiram ao PRODEIC, como a maioria das cooperativas hoje, que são oriundas aí, que tem como cliente o agricultor familiar, tem o PRODEIC que tem isenção de até 85% do ICMS. Eu acho que, de repente, o deputado, melhor dizendo, desculpa aí, o prefeito Emanuel, precisava conhecer mais a atividade, o trabalho, o dia a dia do governo do estado em relação à questão tributária, né? E também em relação à questão do acesso ao crédito. Também, aí, só para complementar, na semana passada, tive com o secretário Galo e alguns itens que porventura estão tributados, que são oriundos da agricultura familiar, num pedido, inclusive, aqui da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, né, foi aprovado pelo Conselho Nacional, pelo CONFAS, a isenção também desses tributos, né? Então, existe aí um avanço muito grande de apoio do governo do Estado de Mato Grosso, tanto em relação à questão tributária, como também, agora de hora em diante, aí, tocado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pelo MT Desenvolve, essa possibilidade de garantias para que o pequeno produtor faça o acesso ao crédito. Lorenberg Alves. Secretário, recentemente eu estava lendo um texto, um artigo, num site que tratava questões do agronegócio, e um parágrafo desse texto eu gostaria muito de ouvir uma reflexão do senhor. Um parágrafo fala mais ou menos assim: o agronegócio foi o único setor na economia brasileira que não parou durante a pandemia. Ganhou e ganhou muito. Ele ganhou exatamente porque não se acomodou e trabalhou muito com as inovações. Inovar. E aí
eu vou provocar o senhor, provocar sempre no bom sentido, evidentemente, secretário. Vamos trocar a palavra agronegócio para agricultura familiar. Digamos que esse parágrafo que eu acabei de descrever ao senhor não fosse escrito agronegócio, e sim a agricultura familiar. Que também não parou. Eu perguntaria ao senhor, as pessoas que lidam com a agricultura familiar, eles se acomodaram ou tocaram o barco para o crescimento, para o avanço, com a ajuda do governo do Estado? E uma segunda questão juntamente com essa. Qual é a inovação que pode ser percebida e vista, de longe inclusive, de inovações na agricultura familiar? Eu queria que você respondesse em 2 minutos, 1 minuto para cada pergunta, porque a gente tem que ir para o intervalo comercial. Se for difícil, sabe o que eu vou fazer? Não, vou fazer o seguinte, pela cara do Silvano aqui, ele quer um tempo maior, eu vou para o intervalo comercial e após o intervalo comercial, o secretário responde as 2 perguntas aqui, que também estou curioso para saber, né? Porque o agro disse que não parou, mas e aí? E o pessoal se acomodou os pequenos produtores? É uma questão interessante. Vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, a gente vem então com as respostas do secretário Silvano Amaral. Um instante só. E o Opinião está de volta ao vivo nesta noite de quinta, aqui no canal 22, TV Pantanal, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Olha, você pode interagir conosco. Nós entrevistamos nesta noite aqui, está aqui conosco o Silvano Amaral, que é o secretário da Agricultura Familiar, que é tão importante, que nos abastece, não é? Aí as nossas mesas, e você pode mandar sua pergunta, especialmente se você for um produtor ou depende diretamente da produção da agricultura familiar. 99932-2529 é o WhatsApp para você interagir conosco ao vivo aqui. Eu quero, antes de seguir aqui e de passar a palavra para o secretário responder às perguntas deixadas pelo Lorenberg Alves, deixadas no bloco anterior, com os destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Falando de pandemia, para começar, então, olha aí, com 72% das UTIs cheias, Mato Grosso tem 21 mortes e 1.200 casos. Mato Grosso notificou 21 mortes pela Covid-19 e o contágio de 1.265 pessoas nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta quinta-feira, 22, mostram que o Estado conta com taxa de ocupação de unidades de terapia intensivas, UTIs, na casa dos 72,11%. De acordo com a pasta, Mato Grosso passou a contabilizar, com a atualização, um total de 479.705 contágios, sendo que em 12.576 casos, as vítimas não resistiram aos problemas, às complicações da doença. Além da ocupação em UTIs, a Secretaria também notificou o índice de uso das enfermarias, que está na casa dos 34%. Ambos os números dizem respeito aos leitos adultos pactuados para pacientes com Covid. Outro destaque também aí, Tribunal de Justiça suspende lei que obriga retorno das aulas somente com vacinação dos profissionais da educação. O órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, acatou o pedido de liminar do Procurador-Geral de Justiça José Antônio Borges e concedeu liminar para que a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, que condicionava o retorno das aulas presenciais no Estado com a vacinação de todos os profissionais da educação, não tenha efeito. Com isso, o governo do Estado poderá dar continuidade ao plano de retorno das aulas presenciais para o dia 3 de agosto. O relator da ação direta de inconstitucionalidade, o desembargador Paulo da Cunha, acatou os argumentos do Ministério Público, que afirma que a lei aprovada pelos deputados
abre aspas, usurpou iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo estabelecida para o governador do Estado nos exatos termos do artigo 66, inciso 5 da Constituição Estadual, fecha aspas. Aí, o imbróglio quanto ao retorno das aulas, a princípio, aí previsto para o dia 3 de agosto. Estamos conversando ao vivo com o secretário de Estado de Agricultura Familiar, SEAF, o Silvano Amaral, que nesse instante responde aos dois questionamentos deixados por Lorenberg Alves no bloco anterior. O senhor se lembra das perguntas? Senão ele vai ter que refazer aqui. O senhor lembra ou não? Lembro. Opa, então esteja à vontade, por favor. Primeira pergunta que você falava da inovação de tecnologia, que é referência ao agronegócio. Especialmente dos nossos produtores de Mato Grosso, né? E em relação a isso, você pergunta um parâmetro em relação à agricultura familiar. Você tem razão, Lorenberg, a agricultura familiar hoje ainda em termos de tecnologias, né, e avanços no contexto comparado com o agronegócio, nós estamos ainda engatinhando, né? Porque nós, primeiro que tem que haver um entendimento do próprio pequeno produtor, que ele tem que produzir em escala também, né? Não estou dizendo que ele tem que produzir 500 hectares de mandioca, né? Mas se ele for plantar 1 hectare de mandioca, ele tem que produzir ela de forma escalonada, com tecnologia, com assistência técnica, as melhores mudas, né? Produzir com plantadeira de mandioca, produzir com um equipamento para que ele possa ter aí a melhor colheita, o melhor volume, né? E no caso do leite também, nós precisamos observar a questão da genética das vacas leiteiras que o nosso estado de Mato Grosso tem, que é um grande campo a crescer ainda no caso do leite. E também no entender que a genética sem comida não avança, sem boas práticas e manuseio não avança. Então são entendimentos que muitas vezes a gente ainda percebe que o próprio produtor não tem esse entendimento e a gente precisa avançar em termos do entendimento do produtor. E aqueles que entendem, que a boa parte já estão entendendo, estão enxergando isso, muitas vezes acaba tendo essa dificuldade que nós acabamos de falar agora, que foi o crédito, né? O crédito para o grande produtor, que tem a sua propriedade, que garante, que tem dinheiro, que tem lastro para buscar dinheiro, inclusive de longo prazo, mais barato. O pequeno produtor não tem essa mesma facilidade, esse mesmo tento. E para isso o governo do Mato Grosso tem focado nesses assuntos, né? Primeiro, como disse agora a vocês agora há pouco, desses 200 milhões de reais colocados à disposição dos nossos pequenos produtores, nós pretendemos entregar sempre no segmento de tecnologia, de assistência técnica, de mecanização. Esse é sempre o foco que nós temos lá, né? Também no contexto de que ele possa ter aí um acesso ao crédito. E agora há pouco, esse programa aí é aprovado agora há pouco pela Assembleia, que o governador Mauro Mendes deve anunciar nos próximos dias, né, depois que a SEDEC fazer toda a normatização, também a facilitação do crédito, porque ele precisa também de crédito, inclusive, por exemplo, para fazer a busca de recurso, para fazer uma boa irrigação. Hoje um hectare de irrigação, no caso aqui, especialmente aqui da nossa Baixada Cuiabana, custa em torno de 30 a 35 mil reais por hectare, né? Precisa de acessar o crédito, precisa buscar esse dinheiro. Então, eu acredito que todas essas políticas de governo hoje, todo esse foco do governo está nesse sentido, né? Para a gente possa melhorar a nossa pequena agricultura, o pequeno produtor, o agricultor familiar, para que ele possa ser bom, né? Para que ele possa produzir mais quantidade, qualidade, ganhar dinheiro, né? A agricultura de subsistência não tem mais como o Estado apoiar, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande até mesmo de observar esses casos todos, porque a gente vê aqueles pequenos produtores que já são bastante no Mato Grosso, né? Exemplos aí que a gente vê, não dá para você ver pessoas com 3, 4, 5 hectares plantando, Lorenberg. A pessoa vivendo bem, morando bem, né? Com caminhonete, né? Filho fazendo faculdade, né? Com 3, 4, 5 hectares. E muitas vezes não dá para você também observar que a pessoa do lado, com a mesma quantidade de terra, até mais do que isso, não consegue ganhar o mesmo dinheiro e ter a mesma condição de vida daquele. Por isso, as políticas públicas do Estado de Mato Grosso é sempre nesse sentido, né? Primeiro, de apoiar
aquele perfil do agricultor naquilo que ele já faz, né? Se ele está numa região de leite, o Estado tem políticas voltadas para aquela região no sentido do leite, da fruticultura, da horticultura, das culturas específicas da banana, da mandioca, da caixaria, né, a abóbora, a mandioca e outras culturas. Então, nossas políticas são sempre para essa. Agora, é um sonho, e é possível, Lorenberg, a gente ter daqui a alguns anos, porque isso leva um tempo, porque nós temos que vencer diversas etapas, a etapa da regularização fundiária, que é entregar o título, a etapa do acesso ao crédito, que nós já estamos avançando bastante, a etapa da mecanização, máquinas, equipamentos, a etapa do entendimento da necessidade do cooperativismo, né, que é uma essência para o pequeno produtor produzir em associativismo, em cooperativismo, para poder produzir mais, ganhar volume, ganhar poder de negociação, de venda, ganhar poder de produção, né? Ganhar poder de compra para produzir o seu produto, né? Porque quando ele compra em volume, ele compra mais barato, né? E isso são etapas que a gente vai investindo, né? Que tem o foco da Secretaria de Agricultura Familiar de Mato Grosso, né? Nesses quesitos, né? E a gente tem assim, né? Alguém disse esses dias, eu fiquei até pensando no assunto, né? Mato Grosso teve a época da madeira. Vocês lembram que Mato Grosso era madeira, o ciclo da madeira, né? Depois nós tivemos o ciclo da pecuária. Hoje nós estamos no ciclo da grande produção, da soja, do milho, né? E acredito que Mato Grosso tem um potencial econômico para destacar de vez a agricultura familiar. Lorenberg, Mato Grosso tem aproximadamente 130 mil pequenos produtores da agricultura familiar em Mato Grosso, né? Você imagina todo esse pessoal no entendimento de tecnologia, de assistência técnica, né, de mecanização, né, produzindo. Olha o contexto econômico que nós vamos ter, né? Para gerar emprego, gerar renda, gerar economia, né? E aí nós temos algumas vantagens, né, que nós não temos dificuldades hoje, pelo menos de alguns segmentos muito específicos, como do leite, por exemplo, como do café, do cacau, da mandioca, né? Vocês estão vendo aí o preço da mandioca, né? Que a gente não tem problema de comercialização. Aí, aquela outra pergunta que você tinha me feito, que a agricultura familiar parou, não é que nós paramos, nós tivemos algumas dificuldades no início da pandemia, porque o restaurante fechou, o cachorro-quente fechou, a gente teve dificuldade de venda do produto no início, lá nos primeiros meses, 6, 8 meses, a gente teve dificuldade, né? Porque houve uma retração de consumo, né? Então, a feira foi fechada, não podia vender produto na feira. Então, muitos produtos se estragaram na propriedade. O produtor ficou em dúvida muitas vezes de poder plantar de novo. Ele reduziu a produção dele, então, né? tivemos dificuldade. O governo do estado apoiou, nós colocamos o programa de aquisição de alimentos em práticas. Estamos ainda agora, nos próximos dias, lançando mais uma etapa desse programa de aquisição de alimentos, que o estado vai comprar do produtor o seu produto, a sua produção. E em parceria com as prefeituras, com os municípios, esse produto adquirido dentro do programa de aquisição de alimentos, inclusive a Conab também fez esse programa. Esses produtos serão adquiridos do pequeno produtor e distribuídos em doação dentro do próprio município para as entidades públicos, está dizendo, né? Em órgãos públicos, prefeitura, e também para os órgãos filantrópicos do município, né? Tipo a PAI, as creches e tal. Então a gente teve umas dificuldades, mas a gente está retornando com bastante força. O mercado está pegando ritmo novamente. Nós temos consumo, um consumo avançado, um consumo muito bom. Hoje eu estava conversando também com as cooperativas de produtores de leite. O leite, em algum caso, na época da pandemia, chegou em alguns lugares, Lorenberg, aos 70, 80 centavos. Na região oeste nós tivemos ali um movimento dos produtores de leite nesse sentido. Hoje nós temos a maioria dos lugares aí pagando em média R$ 1,65, R$ 1,70, em alguns lugares mais de R$ 2,00. Silvano, eu quero pedir aqui uma pausa, que o telespectador do Opinião está participando com a gente, tem alguma pergunta aqui pelo WhatsApp, 99932-2529. Professor Lorenberg, eu sou da Baixada Cuiabana, professor, tá vendo? Temos que fazer um elogio à CEAF, na pessoa do secretário Silvano e também do secretário Silvio, que sempre nos atendeu muito bem. No passado não éramos nem atendidos. Parabéns aí ao governo do estado por ter escolhido uma ótima equipe. A Júlia
do Cinturão Verde, que é uma região muito importante, que eu gosto muito desse pessoal lá do Cinturão Verde. Obrigado, viu, Júlia? Na verdade, não foi uma pergunta, foi um elogio. Eu agradecer a Júlia. Irmã, não, né? Não, meus parentes são todos de Sinop. Mas obrigado, Júlia. Mas semana passada, inclusive, ali do Cinturão Verde, nós estivemos atendendo o seu Antônio, que inclusive é um dos clientes do programa de aquisição de alimentos da CEAF, né? Nesse apoio aí de dificuldade. A gente andou aqui em Cuiabá, Várzea Grande, em vários municípios do estado de Mato Grosso, a gente esteve fazendo esse programa. Obrigado, viu, Júlia? Eu quero encerrar aqui este bloco, Lorenberg, se você me permite. Eu quero só fazer um adendo para que você, secretário, responda em 1 minuto. Aí não pode passar de 1 minuto também, bom, não. Vamos lá. Que é o seguinte, você falou aí da questão da compra pelos órgãos públicos, o governo compra e distribui para as prefeituras e tudo mais. Eu penso o seguinte, a pergunta é, não tem como facilitar, melhorar aí o caminho para que o produto desse produtor pequeno chegue às prateleiras dos supermercados, uma facilidade, um incentivo, sei lá o quê, para que a gente possa ter essa avenida aberta também para a iniciativa, com a iniciativa privada? Olha, esse caminho ele é de iniciativa privada, né? Entre o produtor. Não, pois é, mas se o governo der não sei, um mecanismo, um incentivo, não sei, por isso que eu falei incentivo, né? Porque ele encontra dificuldade, burocracia, às vezes, a gente recebe muita reclamação nesse sentido, né? Mas os grandes supermercados, eles preferem comprar dos grandes produtores, entendeu? As grandes redes, enquanto o pequeno aqui tem tudo isso e de repente não encontra o caminho aberto. Talvez a intervenção do Estado ali, eu não sei de que forma, mas no sentido de desburocratizar para que esse produto entre da mesma forma que o grande produto, um selo de qualidade, por exemplo, ou coisa assim, do tipo. Eu acho que agora eu saquei aí a sua pergunta. Captou minha mensagem, né? Captei a sua mensagem, Paulo, que você fez uma pergunta, mas eu acredito assim, a preocupação dessa pessoa que questionou você, eu acredito que seja especialmente aquelas que são de origem animal, né? Então, esses produtos, na hora que eles vão ser transformados, ele tem aí uma certa regra, e não são regras fáceis de ser vencida, para poder garantir a segurança alimentar, garantir a sanidade, garantir a qualidade a qualidade desse produto lá na prateleira do supermercado. Muitas vezes o cara fala, mas eu tenho um queijo aqui e eu não posso vender no mercado. Pode vender no mercado, desde que ele passe por uns procedimentos sanitários, de segurança alimentar, porque Estado, né? Mas isso aí já existe, já uma facilitação muito grande, né, que o Estado, que tem, inclusive na semana passada agora, a gente certificou um abatedor de frango lá no município de Sorriso, né, da agricultura familiar lá, né. O que o Estado fez, aprovado pela Assembleia em 2019? Nós pegamos praticamente assim, para resumir aqui, você falou que eu só tenho 1 minuto, já então rapidamente. 3, né? Tudo bem. O serviço de inspeção do município, que cedeu lá um certificado desse aí, regulamentou um investimento desse, uma agroindústria dessa, né? Uma fábrica de embutido, um abatedor de frango, né? Se ele tiver o serviço de inspeção municipal, com uma única fiscalização e acompanhamento, o Estado vai lá, certifica esse estabelecimento, para que o serviço de inspeção municipal passe de uma barreira, né, de um território municipal para um território estadual. Então, o cara que está lá com o serviço de inspeção municipal vendendo só no município, com o SUSAF, ele poderá vender em todo o estado de Mato Grosso. E foi uma facilitação muito grande, poucos estados do Brasil têm essa facilitação, que é o do SUSAF, que é o Sistema Único de produtos da agricultura familiar. A maioria absoluta deles, a grande dificuldade que a gente tem é no caso daqueles que são de origem animal, tipo embutido, tipo queijo. O cidadão quer fazer lá uma carne, né, eu costumo falar linguiça, assim, uma linguiça, né, lá em Castro tem a carne estrela lá que é muito boa, né, que eu como bastante, mas enfim, já fiz uma propaganda, não podia fazer. Né? Não, podia, depois manda a fatura para o senhor. Então é isso, mas já facilitou bastante, tá? O Estado tem trabalhado isso, tem facilitado, e a gente toda vez que é procurado por um empreendimento desse que quer avançar, quer fazer, a gente tem dado toda a atenção especial para que ele possa ter aí a venda do seu produto em todo o estado de Mato Grosso. Ok, a gente continua esse papo com o Silvano Amaral, secretário de Estado de Agricultura Familiar. Após o intervalo, um instante só, a gente volta já já. Pois é, o Opinião está de volta, rapaz, ao vivo, entrevistando nesta noite aqui o Silvano Amaral, que é o secretário de Estado de Agricultura Familiar, não é?
Ele é deputado estadual, está licenciado da Assembleia Legislativa, não é mais? Não, já foi, né? Suplente. Sou suplente. Já foi deputado estadual, aí ficou como suplente. E aí o Mauro Mendes falou assim, esse rapaz é bom aqui nessa área aqui, porque ele entende, e aí chamou, ele está lá na agricultura familiar, né? Mas já assumiu nessa legislatura, já assumiu, passado, né? 2 meses. Sumiu lá. Quem que saiu? Foi o Romualdo que saiu? O deputado Thiago. O Thiago, lá de Rondonópolis. Quero mandar um abraço aqui, eu anotei alguns nomes, as pessoas mandam aqui no meu WhatsApp, eu quase não enxergo, rapaz, de longe, de perto. A idade chegou, tem que usar óculos. A idade, né? O senhor Jovelino Pedrosa, ele mandou só um alô aqui, dizendo que está gostando muito do programa. Quem é feirante aqui, secretário, João Domingos, lá, é comerciante lá do CPA 4, está dizendo, está criticando aquilo que a gente falou no começo, que é o acesso ao crédito, que ele quer comprar equipamentos, né, para fazer o manuseio lá, né, o trabalho lá na sua pequena produção e não está tendo facilidade junto. Eu imagino aqui que está falando da MT Desenvolve MT. E também a dona Ana Francisca, que ela tem uma fábrica de farinha, eu entendi mais ou menos assim que ela escreveu aqui, e também está só dizendo que está assistindo ao programa aqui. Muito obrigado a vocês por estarem participando conosco aqui. Você falou, Ceasa, você falou agora há pouco aí, não foi? Tem uma imagem aqui, produção, está aqui no telão ou não está? Me fala aí, aqui no ouvido, ou então me mostra. O banner que está aqui do... Bom, prepara aí para mim aí, que não está aqui não. Aí, está aqui. Esse é um banner lá dos canais. Cadê, gente? Está lá em cima. Esse banner está no ar aí. Aqui, ó. Canais de informação. É da do CEAF, né? Isso. São os canais que as pessoas devem acessar de que forma? Em que situação, secretário? Qualquer situação, pode ser por telefone, tem os canais aí do site, né, do CEAF. Uhum. Agora é Agricultura Familiar MT, né, tem uns WhatsApp. Ô Silvano, eu queria falar aqui sobre a bacia leiteira. Existe um trabalho aí do governo do estado, da sua secretaria, mas especialmente para o melhoramento genético, não é? Isso lá na ponta vai beneficiar em que patamar os pequenos produtores? Aí, Paulo, antes de falar aqui, eu quero só corrigir aqui o senhor Antônio lá do Cinturão Verde, a dona Margarete esteve lá com a gente, o senhor Valdir, né? Não é seu Antônio, não. O senhor Valdir. Seu Valdir. Desculpa aí, senhor Valdir, se você estiver nos ouvindo aí, né, nos vendo, então está corrigido aqui. Paulo, isso aí é mais aquele do segmento que a gente comentava aqui agora com o Lorenberg, que é entregar tecnologia para o pequeno, né? Esse programa do embrião é para que o pequeno passe de 10 anos para ter um animal produzindo leite com qualidade e quantidade na sua propriedade para 3 anos, né? Se nós fizermos o programa de sêmen, que sempre foi feito todos os anos, né? Ele vai pôr um sêmen naquela bezerra que nasceu, depois essa bezerra vai pôr outro sêmen nessa bezerra que vai nascer outra bezerra. É 10 anos para ele ter um animal de qualidade, produzindo quantidade na sua propriedade. O embrião, que é um programa novo que o governador Mauro Mendes autorizou em 2019, e a gente continua fazendo em 20, 21 e já está programado para fazer em 22, nós vamos reduzir esse tempo de qualidade animal no pasto, lá na propriedade do cidadão, para 3 anos, né? Então isso é tecnologia. Nós já investimos em torno de 3 milhões de reais nesse projeto. Já está previsto para esse ano de 2021 mais 3 milhões de reais e nós vamos investir mais 3 no ano de 2022. Esse é um programa novo, onde o Estado entra com 80% do custo desse embrião, né, que é transferido, né, para uma vaca, que ela vai entrar aí só com a barriga de aluguel, vamos dizer assim, e ao final da sua prenhez, ela vai colocar aí no seu pé uma novilha, de uma genética 100% leiteira, com capacidade de produzir até 15 litros por animal dia, né? 15 litros dia por animal. Então isso é tecnologia, aquele que Lorenberg nós falamos agora há pouco, uma das coisas que a gente precisa ter na agricultura familiar. Entre mecanização, regularização fundiária, assistência técnica, tecnologia. No caso aí do leite, o embrião é uma das últimas tecnologias
investidas pelo Estado de Mato Grosso em parceria com as cooperativas, as prefeituras, né, as associações, para a gente entregar essa qualidade de produto para que ele realmente tenha uma vaca lá produzindo pelo menos 15 litros de leite por animal por dia. Hoje a média estadual de Mato Grosso, de acordo com o IBGE de 2019, é 4,2 litros por dia por animal. É muito pouco, né? A meta é 15, são 15? Não, esse animal, esse embrião que o Estado em parceria com os produtores faz, esse animal, a genética dele é para 15 litros dia. A média estadual de Mato Grosso hoje, por animal, é de 4,2 litros por dia. Então isso é produzir mais volume, mais quantidade para poder dar lucro à propriedade, né, da agricultura familiar. Quero mandar um abraço para Soraya Amaral. Não sei se você sabe quem que é. Um beijo para minha filha lá. Ela está assistindo lá. Ô Soraya, você é filha a Soraya Amaral é filha do secretário Silvano Amaral, está assistindo lá, né? Paulo, só para deixar claro, sim, um a Soraya é minha filha, mas quem fez elogio eu não conheço, tá? Só para deixar claro. Não, a Júlia lá do Citrão Verde não é sua parente, não, mas a Soraya é minha filha. É sua filha, né? É minha filha. Essa você conhece, né? Conheço. Soraya, papai está mandando um beijo para você aqui, nós um abraço, viu? Obrigado aí, uma ótima noite para você. Tem participação aqui? Tem pergunta aqui? Secretário, o secretário transformou a agricultura familiar do nosso estado. Parabéns, secretário, pelo trabalho e também pelo atendimento. Assinado aqui, Davi, lá de Terra Nova do Norte. Ô Davi, obrigado. É Terra Nova do Norte. Também é outro elogio para você. Obrigado, obrigado, Davi. Não, lá são os amigos da gente lá. Não, mas é bom pelo trabalho. Quando vem elogio assim, eu falo Paulo, a gente tem feito um trabalho. A gente coloca também, né? Se tiver aqui, produção, se tiver crítica também aí, daquelas bem pesadas, pode colocar também, viu? Não tem problema, estamos aqui para isso. Ele está aqui para responder, mas não tem não. Mas parabéns então pelo sim, trabalho. Mas graças a Deus, sim, Paulo, a agricultura familiar no Mato Grosso estava adormecida há muitos anos, né? Essa expectativa, a gente percebe isso, porque quando a gente entrou em 2019, as pessoas não tinham muita animação, sabe? A gente falava, empolgava, mas as pessoas também estavam cansadas, né, Lorenberg? Falava, programa inabolante, não sei o que, vai fazer, e não acontecia. Porque o cidadão, ele quer saber que dia que vai chegar na propriedade dele aquilo que foi falado. Daí só fala, não chega. Hoje a gente tem muitas ações sendo realizadas, entregues, e ajudando o pequeno produtor lá na propriedade, né? E isso não é só aqui no Cinturão Verde, mas em todo o estado de Mato Grosso, né? A gente tem a grata satisfação e o prazer de ter aí, né, a sorte de estar à frente dessa secretaria, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma, a agricultura familiar em Mato Grosso vai ser um grande vetor de crescimento econômico do estado. Muitas vezes as pessoas olham a agricultura familiar mais como um contexto social e tal, que está incluído nisso, né, Paulo? Que as pessoas estão em dificuldade, precisam melhorar de vida e tal. Mas já, com tudo isso aí acomodando nos próximos anos aí, porque isso leva um certo tempo, né? A gente vai ter uma realidade muito ampla, muito boa da agricultura familiar em Mato Grosso, porque nós temos terra para isso, temos clima para isso, temos gente para isso e temos perfil. São poucos os estados do Brasil que têm as terras que nós temos, que tem o clima que nós temos e tem o perfil de pequenos produtores que nós temos. Nós temos um município de Conilza que tem quase 4 mil pequenos produtores. Precisamos de ter acesso ao crédito facilitado também. Mas tudo isso aí, Paulo, ajustando com esse ritmo que está indo aí, já Mato Grosso entra no eixo e nós vamos ter uma realidade muito diferente do Porque o cara precisa de acesso à tecnologia, ele precisa de incentivos também, porque como é que ele vai fazer para tocar, para plantar a sua mandioca lá, se não tem, em grande escala, se ele não tem esse apoio inicial aí, não é? Lorenberg, por favor. Secretário, recentemente nós tivemos o segundo seminário da agricultura familiar realizado lá em Nova Olímpia. Qual é o balanço que o senhor faz? Aliás, o seminário da agricultura familiar em Nova Olímpia era exatamente com foco para o fortalecimento da agricultura familiar. Qual é o balanço que o senhor faz de seminários desta importância para, na prática, o resultado prático? Olha, Lorenberg, 1 minuto também, porque a gente tem que chamar mais um... Rapidamente, assim, nós tivemos um grande prejuízo. Esse seminário que foi feito lá em Nova Olímpia, foi feito lá pelo município, na época fui convidado, participei lá com o prefeito Zé Elpidio, e estava na nossa meta essas questões do seminário, nas feiras de agricultura de negócios do Mato Grosso, nós íamos incluir, nós estávamos sendo convidados pelos coordenadores das feiras de Mato Grosso, de Sinop, de Barra do Garça, Rondonópolis, nós estávamos com esse
projeto para participar. O Encontro Estadual das Mulheres Rurais, nós estamos com vários quesitos, são 5, 6, 8, 10 que tem no Mato Grosso, muito forte, né? E também os encontros os torneios leiteiros, né? Tudo isso aí, como o caso dos seminários, essa participação em feira, essa questão dos torneios leiteiros, o Encontro da Mulher Rural, tudo isso fomenta a agricultura familiar. Okay. Orientação, assistência técnica, capacitação, treinamento. Eu acho que, infelizmente, pela pandemia, a gente ficou devendo isso, porque não há como fazer esse processo, mas estava tudo planejado, né? Também os dias de campo, do café, do cacau, do leite, da fruticultura, né? Tudo isso nós íamos fazer, mas infelizmente pela pandemia foi prejudicado. Ok, tem mais participação aí? Dá tempo para mais uma participação aqui? Se tiver, põe aqui na tela para a gente encerrar o programa. É um trabalho incrível frente à CEAF, parabéns aí, ó. Mais um elogio aqui. Olha que no Brasil é difícil elogiar funcionário público. A pessoa não se identificou, final 8804, mais um elogio aqui para sua... Obrigado. Aí para você guardar com carinho. Ô Silvano, eu quero agradecer pela vinda aqui, viu? Eu queria que você falasse nesse finalzinho aqui, eu deixei essa parada aqui, que tem um ensaio de parceria com a Argentina que passa por um momento muito difícil politicamente. Teve umas tratativas aí que vocês fizeram recentemente aí, que você falasse nesse 1 minuto, mas cravado de relógio, sobre se tem algum encaminhamento, se não tem. O Francisco Martim Lobo, que é o representante, o embaixador, esteve aqui em conversa, e aí, como é que está? Olha, não só o caso da Argentina, mas nós temos outros encaminhamentos também com outros países, né? Inclusive com o programa REN, que é financiado pelo Banco KfW, que tem recursos da Alemanha, do Reino Unido. Nós temos várias tratativas para melhoria e parcerias, né? E integração com experiências, né? No caso aí da Argentina, foi feito só um protocolo de intenção, não foi definido aí qual é o segmento, né? Mas só para dizer para você, nós temos aí o programa REN, que também financia e ajuda a agricultura familiar do estado de Mato Grosso, que colocou recursos do estado de Mato Grosso na ordem de 32 milhões diretamente com as cooperativas e associações. O Reino Unido também esteve aqui visitando Mato Grosso, o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos, né, a França estiveram com a gente aí, uma parceria muito boa para a gente poder fazer várias interações, e eles querem muito saber da agricultura familiar, porque a agricultura familiar de Mato Grosso, para eles lá, nós somos empresas, né, são grandes empresas, né, eles ficam, as propriedades são muito pequenas lá, é exatamente a agricultura familiar o que eles têm lá, né, então essa experiência, essa troca de ideias aí vai ser muito bom para a gente, inclusive, potencializar a nossa agricultura familiar aqui em Mato Grosso. Valeu. Silvano Amaral, secretário de Estado de Agricultura Familiar. O tempo já não temos mais esse precioso tempo aí. Gostaríamos de seguir aqui. Eu agradeço, viu, pela vinda, parabenizar aí pelo trabalho que está respaldado aqui pelas opiniões dos nossos telespectadores. Muito obrigado por ter vindo e boa sorte lá. Tendo boa sorte, quem ganha é o povo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lorenberg. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e oportunamente estaremos de novo aí. Boa noite, Soraya Amaral, filha do Silvano também, viu? Boa noite para você. Quem está aí com você ali, rapidão? A Tayla e o Jean. A Tayla e o Jean. Abraço para vocês, muito obrigado também pela força aqui na pauta, viu? Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Quando entrevistaremos a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, professora Rosa Neide, Lula, pesquisas, ações, fundão, que ela votou contra e tudo mais aqui ao vivo às 7h30 da noite. Professora Rosa Neide do PT ao vivo no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.